Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Amém. Abramos nossas Bíblias na primeira epístola de Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro 1. Eu lerei dos versículos 3 a 9, mas a mensagem será apenas nos versículos 6 e 7. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 9, como leitura, e a mensagem focando nos versículos 6 e 7. Lembrem-se que essa é a palavra da salvação. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Amém. Amém. Vamos orar mais uma vez. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Não há palavras para agradecer por esse momento. Não há palavras para descrever precisamente o privilégio que nós temos aqui agora. Ó Senhor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, nos ajuda a compreender o que estamos prestes a fazer. Nós vamos ouvir a Tua voz por meio do Teu Filho e do seu ofício profético, que continua nos abençoando, nos alimentando, nos fortificando, nos exortando. Se estamos de pé, ó Deus, é pela Tua graça. Se continuamos caminhando, é pela Tua graça. E nessa noite, ó Deus, os nossos corpos e também as nossas almas, todo o nosso ser, reclamam exatamente das mazelas e das misérias que nos acometem. E é exatamente esse evangelho revigorador que mais uma vez o Senhor nos oferece para continuarmos caminhando em busca dessa salvação que ainda está reservada para nós na glória do Senhor. Ó Deus, e enquanto estamos caminhando, nos ajuda a entender o que é nos regozijarmos no Senhor, mesmo diante de tantas provações. E que nessa noite, ó Deus, aqueles que estão sendo provados, aqueles que estão sendo atribulados, possam então, se for essa a sua vontade, de uma vez por todas, entender qual é o privilégio que nós temos, não apenas de crer em Cristo Jesus, mas também de padecer juntamente com Ele. Ó Senhor, nessa noite, por meio desses versículos riquíssimos, que o Teu Santo Evangelho, por meio do poder do Teu Santo Espírito, salve pecadores que ainda estão buscando a felicidade em cisternas rotas que nada podem oferecer. Livra, ó Deus, as suas almas do inferno
e dê a eles a felicidade que excede todo entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Todos os homens buscam a felicidade, e não há exceção. Independentemente dos diversos meios que empregam, o fim é o mesmo. O que leva um homem a lançar-se à guerra e outros a evitá-la é o mesmo desejo, embora revestido de visões diferentes. O desejo só dá o último passo com este fim. É isto que motiva as ações de todos os homens, mesmo dos que tiram a própria vida. É isto que motiva as ações de todos os homens, literalmente traduzindo Blaise Pascal em seus pensamentos, mesmo daqueles que se enforcam, mesmo daqueles que preparam uma corda, ou um veneno, ou qualquer outra coisa, que vai ajudá-los então a tirar a própria vida. Se você conhece um pouco da filosofia de Pascal, você vai ver por que ele escreveu isso. Você vai entender porque ele, assim como vários outros filósofos, trataram e muito daquilo que nós chamamos o sofrimento humano. Se você pegar um pouquinho da biografia de Pascal, você vai ver que ele nasceu dia 19 de junho de 1623 e perdeu sua mãe logo cedo. Ele mesmo viveu uma vida cheia de dores e doenças e morreu com apenas 39 anos de idade. Em 1623, esse homem estava vivendo exatamente na época pós-reforma, na época em que o avivamento do Senhor havia atingido a Europa, havia atingido nações que estavam em trevas e agora conheciam grande luz e estavam se libertando de suas idolatrias e começando então a experimentar o que é a verdadeira felicidade por meio de Jesus Cristo. Nós olhamos e aprendemos a respeito da felicidade a partir do que filósofos humanos têm a nos dizer. Ou nós somos convencidos de que a Bíblia trata desse assunto em demasia e nos dá todas as respostas que nós desejamos. Mas será que nós queremos as respostas bíblicas? Será que nós não preferimos os livros de autoajuda, as pílulas de alegria, as terapias infindáveis, a que nada levam e que custam muito caro? Se homens sem Cristo só podem ter esperança nessas coisas, por que é que nós, cristãos, ou seja, aqueles que já estão em Cristo, por que nós não conseguimos entender de uma vez por todas que sim, a busca da felicidade só acha a sua bússola, o seu direcionamento, o seu mapa, verdadeiramente nas Escrituras Sagradas? É disso que esses dois versículos tratam aqui. Logicamente, toda a epístola de Pedro vem tratar de uma forma geral sobre esse assunto. Mas esses dois versículos são tão ricos, tão preciosos, que nós precisamos de fato focalizar neles e extrair deles tudo aquilo que nós precisamos aprender a respeito dessa tal busca pela felicidade. Um artigo tão claro da Constituição dos Estados Unidos: todos os homens têm o direito de buscar, de perseguir, de correr atrás da felicidade. Parece que é o maior bem da humanidade. O que é que as Escrituras nos ensinam a respeito disso? Os versículos 6 e 7
representam uma guinada aqui no pensamento de Pedro, que desde o início da carta, na sua saudação e logo em seguida, num momento doxológico, num momento de ação de graças, ele nos lembra quão bendito é Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e quão bendita é a nossa salvação. E isso nos leva então imediatamente à lição que nós aprendemos nos versículos 6 e 7. A bendita salvação da Trindade para conosco nos ensina a exultarmos, a nos regozijarmos, a nos alegrarmos, a termos felicidade, mesmo diante das aflições, pois são exatamente essas que aprimoram a nossa fé. É isso que os versículos 6 e 7 de 1 Pedro capítulo 1 têm a nos ensinar. Como a bendita salvação de Deus para conosco nos leva à exultação, mesmo diante de tantas tribulações, que estão ali exatamente para aprimorar a nossa fé. No versículo 6 nós temos aqui o paradoxo das aflições. E quando eu digo aflições, eu quero dizer provações. É assim que está a tradução na sua Bíblia, e não há problema nenhum nisso. Mas às vezes, quando falamos provações, nós nos esquecemos de que elas se tratam de aflições, tribulações, angústias, coisas que realmente machucam, deixam marcas. E existe um paradoxo nisso tudo. Existe um paradoxo porque você, logo de primeira, ao ler, verifica que existe um imperativo que fala sobre exultar e ao mesmo tempo fala que sejamos contristados. Os paradoxos bíblicos nos mostram que não há contradição alguma nisso. E Pedro começa então essa bifurcação ou essa mudança de pensamento no versículo 6 dizendo: nisso exultais. Nisso o quê? E aqui nós temos uma revisão fantástica daquilo que nós ouvimos na semana passada. Uma lista de tesouros incomparáveis que estão no baú da nossa salvação. Nisso exultais, nisso o quê? Vejam comigo mais uma vez a partir do versículo 3. A bendita misericórdia do Senhor, a bendita regeneração para uma viva esperança, o novo nascimento, a bendita ressurreição de Jesus Cristo, que como fato histórico garante realmente a nossa vitória final. A bendita herança celestial, que é incorruptível, sem mácula, imarcessível, que está reservada para nós que cremos em Cristo. A bendita preservação e perseverança dos santos e a bendita glorificação. Dos versículos 3 a 5, em poucas palavras, mas profundíssimas, Pedro nos lembra mais uma vez que isso é mais do que o suficiente para exultarmos. É salvação passada, é salvação presente, é salvação futura. Um pacote completo para aqueles que supostamente buscam a felicidade. Eu lhe pergunto nessa noite, sendo bem honesto com você mesmo, você está feliz? Eu pergunto dessa maneira porque o verbo no português pode nos enganar. Nós podemos dizer nesse momento: não, pastor, eu não estou feliz. Se o senhor pudesse me receber no gabinete para
ouvir a razão pela qual eu não estou feliz, o Senhor saberia e não faria essa pergunta. Mas o grande segredo aqui, então, quando Pedro diz, nisso exultais, é porque nós podemos dizer, sem contradição alguma, que não estamos felizes, mas somos felizes. Você consegue dizer isso? Você consegue entender isso? Você consegue saber a diferença desses dois verbos? E que não deveria haver oposição. O nosso maior problema é que nós queremos estar felizes o tempo todo, e isso não acontece num mundo caído. Mas o que acontece num mundo caído, para aqueles que são parte dessa bendita salvação, é que apesar de não estarmos felizes, nós podemos com toda a convicção confessar que somos felizes. É por isso que o verbo no imperativo de Pedro não é uma ironia, não é um sarcasmo. O que Pedro está dizendo é: tudo isso que ele escreveu dos versículos 3 a 5 é mais do que suficiente, é um pacote completo para nos trazer plena alegria e assim nos fazer exultar. Será que isso é verdade na sua vida? Será que você pode olhar para Pedro aqui, não como um carrasco, mas como alguém inspirado pelo Espírito Santo, exigindo de você algo que já faz parte da sua vida? Se você pode bendizer a Deus e toda a sua salvação. Não é mais um estado, é a sua essência. E o imperativo diz respeito não ao que eu estou sentindo, mas ao que eu sou. E por isso Pedro, então, baseado no que ele acabou de dizer, vai trazer esse verbo exultais, que é um verbo, mesmo dentro da língua grega, que é usado exclusivamente para o contexto cristão. No português isso é normal. Tantas coisas nos fazem exultar. Tantas coisas tão simples, cotidianas, nos fazem exultar. Nós exultamos por coisas tão simples e provisórias, e não conseguimos exultar naquilo que é permanente, e que, como nós cantamos, não pode ser tirado de nós em hipótese alguma. O que quer dizer então Pedro usar um verbo que é exclusivo para o povo de Deus? Aí sim é uma mensagem um pouco complicada para você que está aqui nessa noite e ainda não está em Jesus Cristo. Pedro está falando: se alegre, exulte, se anime, desfrute, regozije-se. Mas isso só é possível em Cristo Jesus. É por isso que, implicitamente nesse verbo, para você nessa noite, existe aqui uma chamada ao arrependimento. Você pode dizer: oba, eu vim no dia certo para ouvir essa palavra, porque eu preciso de felicidade. Fala, pastor. E eu falo, eu digo, a primeira coisa que você precisa, se você está sem Cristo, é se arrepender, é crer nele, para que você possa bem dizer a Deus e toda a sua salvação, como nos versículos 3 a 5. Senão, infelizmente, o verbo exultar, como Pedro está usando aqui, é inútil para você. Inútil. Você está ouvindo o português, você está compreendendo o significado dele, mas você não consegue experimentá-lo. Não deixe de exultar. Mas para que isso aconteça,
Você precisa crer. Você precisa entregar a sua vida para Jesus Cristo. De fato, aqui, quando Pedro usa essa palavra, ele está fazendo um paralelo com aquilo que nós temos no outro texto, quando nós ouvimos e aprendemos que Jesus Cristo nos dá uma paz que excede todo o entendimento. E aqui nós temos um paralelo disso. Essa exultação significa que nós temos uma alegria e uma felicidade que excede todo o entendimento. Excede o entendimento até da linguagem, como eu falei anteriormente. Como é que alguém que não se sente feliz pode ser feliz? Como alguém que não está alegre por causa de tantos problemas pode dizer em sã consciência que é feliz? Porque é exatamente isso que significa essa alegria, que não é proporcional às circunstâncias que nos cercam. Retire de um homem a sua saúde e os seus bens, e veja quanta alegria resta. Retire de um homem a sua saúde e os seus bens, e veja quanta alegria permanece. E quando Pedro está escrevendo essa carta, nós já sabemos disso. Ele está escrevendo para crentes que estavam sofrendo e muito. Ele não está aqui aumentando o sofrimento daqueles homens, exigindo deles um imperativo que era impossível que eles cumprissem. Pelo contrário, ele está aqui confortando-os e consolando-os, como o Espírito Santo faz essa noite conosco. Mas aí você precisa se perguntar, se você já entendeu qual é o processo que Deus realiza na sua vida, dentro dessa bendita obra de salvação que nós mencionamos mais uma vez. Você consegue entender que o Deus das Escrituras está mais preocupado com a sua santidade do que com a sua felicidade? Você já se convenceu disso? Você realmente consegue compreender, mas talvez não experimentar na prática essa realidade? É só você se lembrar do que o próprio Senhor Jesus ensinou em uma de suas bem-aventuranças. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Como assim? A tradução bem-aventurados ela é correta, mas uma tradução mais direta seria felizes, alegres, jubilantes, exultantes. São aqueles que choram, porque serão consolados. Como é que isso faz sentido? Como é que eu posso estar exultando e ao mesmo tempo chorando? É porque quando nós olhamos para essa bem-aventurança, nós somos confrontados em relação à razão pela qual nós choramos. Por que é que são bem-aventurados os que choram? Não é porque eles estão sofrendo por causa de doença, perseguição, dívida, relacionamentos quebrados e tantas outras coisas. Também. Mas eles estão chorando principalmente porque eles sabem que até aquela salvação futura, a nossa glorificação, nós ainda pecamos. Nós ainda desagradamos a Deus. E deveria ser isso a principal razão de não sermos tão felizes quanto poderíamos ser. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E isso, ou o que Pedro está ensinando, não é estoicismo. Você também já ouviu isso? Uma atitude estoica, a paz estoica. E eu quero dizer para você, de forma bem clara,
Se você discordar de mim, não tem problema, eu converso com você quantas vezes forem necessárias para eu te convencer que em qualquer psicólogo que você for nessa terra, o que eles vão te oferecer é no máximo a paz estoica. E é por isso que não interessa quantas sessões de terapia você for, a paz estoica não consegue fazer você cumprir o imperativo de Pedro aqui: exultais. Qual é a paz estoica? Os estoicos enfatizavam que a virtude é suficiente para a felicidade. E por isso então um sábio era imune ao infortúnio. Essa filosofia ensina o desenvolvimento do autocontrole e da firmeza como um meio de superar emoções destrutivas. Você consegue ouvir o seu psicólogo falando isso com outras palavras? Bem-vindo ao mundo real. Bem-vindo ao paradoxo da aflição. Se na paz estoica, segundo a filosofia do estoicismo, o sábio, o virtuoso, aquele que busca a virtude, não passa por infortúnios, essa não é a realidade do cristão. O crente, nascido de novo, ao contrário dos estoicos, ou melhor, não está imune aos infortúnios, às aflições, às provações. E por que então é um paradoxo? Pedro usa aqui no grego uma conjunção bem traduzida para o português, embora. Uma conjunção que mostra exatamente o contraste. Exultem na bendita salvação de vocês, mesmo que, embora, todavia, a vida de vocês não pareça flores. A vida de vocês não seja tão tranquila como você gostaria. E essa conjunção aqui, embora, ela nos mostra algo que infelizmente os falsos evangelhos por aí estão ensinando de forma errada. Esse texto não nos ensina que aflições são coisas boas, que tribulações são coisas boas. E que um verdadeiro cristão, então, quando o câncer bate a sua porta, ele fica com um grande sorriso no rosto e diz: manda mais! Eu tenho câncer! Meu filhinho morreu! As aflições não são boas. Elas te fazem sofrer, elas machucam, elas deixam marcas. Você não precisa fingir para ninguém, nem tentar fingir para Deus que essas coisas podem ser vencidas por uma verdadeira espiritualidade que se confunde mais uma vez com a paz estoica. O que Pedro está ensinando aqui então? Que embora as aflições sejam de fato maléficas, más, terríveis, isso não tira de nós a exultação. E ele nos dá dicas aqui maravilhosas, que nós precisamos praticar. A Bíblia não é só teoria, a Bíblia está te dizendo: faça isso, experimente isso. Ponha isso em prática. E a primeira delas é: lembre-se da duração da aprovação. Olha o que ele está dizendo no versículo 6. Embora no presente por breve tempo. Você acredita ou não em Pedro? Não acredito, pastor.
Não acredito. Já era para essa doença ter ido embora há muito tempo, mas há muito tempo, e ela continua aqui. Eu não acredito. Pois então você precisa se arrepender e entender que de fato Deus não apenas criou o tempo, como Ele é o dono do tempo. Olha que coisa maravilhosa, Pedro está dizendo, a sua aflição é agora no presente. Ele já havia mencionado para nós uma herança futura que está reservada. Faça o contraste. Nós lemos em Romanos 8, o primeiro versículo hoje da nossa liturgia. As aflições de agora não podem ser comparadas com o que está reservado para nós. Se isso não é suficiente para você, será que você já entendeu realmente o Evangelho? Não há outra saída. No mundo real, nós nos lembramos então da duração da provação, que acontece no presente, e esse presente vai passar, e o que vai permanecer é um futuro eterno, onde não haverá mais aflição alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus. E sim, podemos confiar em Pedro, porque é o Espírito Santo dizendo, é por breve tempo. E quem sabe o que é breve ou longo é Deus e não você. Mas é porque você não passou pelo que eu estou passando, pastor. Mas Deus se simpatiza com você. Os seus irmãos em Cristo podem não entender, o seu pastor pode não entender, mas Deus entende. Lembre-se disso, e lembre-se do Salmo 30, versículo 5. O Salmo 30, versículo 5, resume para nós exatamente essa ideia de forma fantástica. Nós geralmente nos lembramos apenas do final do versículo, mas vá lá. Salmo 30, versículo 5 diz, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. E aí nos lembramos, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Não interessa se há anos e anos e anos você está sofrendo. De acordo com as Escrituras, nós podemos dizer que isso é breve. Porque anos e anos e anos e anos não se comparam a uma eternidade que você vai passar sem dor alguma, sem morte alguma, e como eu falei anteriormente, sem pecado algum. Lembre-se da duração da provação. Memorize o Salmo 30, versículo 5, e diga isso para você, diga isso para a sua alma, conforte-se a si mesmo. Segunda lembrança, no versículo 6 ele fala, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais conquistados por várias provações. Que expressão fantástica, se necessário. E aqui nós queremos usar o português ao nosso favor. Aqui nós queremos usar o português, não da forma como o grego coloca, mas dizendo, que bom que é condicional. Que bom que talvez não seja necessário que eu passe por aflição. Que bom que talvez o Senhor Deus não me prove dessa maneira. Que bom que isso só vai acontecer se for necessário. Deixe-me dizer, o que o português não está dizendo aqui. Leia direitinho o versículo. Não é uma condicionalidade, meus irmãos, é uma realidade. Em outras palavras, é como se ele estivesse dizendo, porque é necessário, porque é inevitável, porque não tem saída.
Você jamais ouvirá de um evangelho verdadeiro. Pare de sofrer. Você vai ouvir de um evangelho verdadeiro. É necessário que você sofra. E o que isso diz a respeito de Deus e da lembrança que nós devemos ter, não apenas da ideia do seu controle sobre o tempo ou a sua providência, mas a sua providência agora, inclusive na provação. Vocês acham que cirurgias são necessárias? Eu costumo dizer que, até pela vaidade das mulheres, as cirurgias plásticas geralmente não são necessárias. Tire isso da sua cabeça. Mas outras cirurgias são extremamente necessárias. Por mais simples que elas sejam, por mais que nós queiramos fugir da faca, nós temos que encarar o cirurgião de frente. E quem foi que disse que cortar o nosso corpo por alguma razão, mesmo sendo boa, é bom? Não é. As cirurgias, justamente pelo mal que elas fazem ao nosso corpo, elas não são boas em si mesmas, mas elas são necessárias. Por que a igreja ora quando um irmão vai cirurgiar? Porque nós sabemos que, por mais simples que ela seja, ela pode levar à morte. Uma anestesia errada, uma reação alérgica, um erro médico. E aí estamos aqui no ofício fúnebre do nosso irmão que foi tirar um cisto e morreu. Essa é uma analogia que mostra exatamente que, mais do que cirurgias necessárias, nós passamos pela providência de Deus no seu sofrimento, no sofrimento que Ele nos traz por meio das tribulações. E nós olhamos então para essa situação e nós podemos nos ver como Agostinho era, Santo Agostinho, não convertido totalmente ao Senhor. Quando ele começa a buscar a Deus, ele era altamente influenciado por uma doutrina chamada maniqueísmo. E as igrejas evangélicas hoje, elas estão repletas de maniqueísmo, principalmente nessa área, quando elas dizem o quê? Saúde é de Deus, o cisto é de Satanás, riqueza é de Deus, dívida é de Satanás. Relacionamentos, famílias bem estruturadas, isso tudo é de Deus. Divórcio, separação, filhos rebeldes, isso é de Satanás. E nós nos esquecemos da soberania de Deus, que coloca em xeque essa ideia que Deus é responsável pelo bem e o diabo pelo mal. A nossa confissão de fé de Westminster, no capítulo da providência, na sua segunda seção, diz assim: posto que em relação à presciência e ao decreto de Deus, que é a causa primária, todas as coisas acontecem imutável e infalivelmente. Contudo, pela mesma providência, Deus ordena que elas sucedam, necessária, livre ou contingentemente, conforme a natureza das causas secundárias. Em outras palavras, Deus é a causa primária de todas as coisas. Mas Ele usa causas secundárias para diretamente, então, causar ou trazer aflição àquela pessoa. Vocês se lembram que eu falei sobre tirar os bens e a saúde de um homem para ver quanta alegria fica? Nós temos uma história assim na Bíblia, não temos?
Quem foi que tirou a saúde e os bens de Jó? Foi Deus ou foi o diabo? Se você tem um pezinho no maniqueísmo, você vai dizer, foi o diabo, aquele Satanás. E você lê o texto mais uma vez e você percebe que diabo só fez aquilo por autorização e determinação do Senhor Deus, todo bondoso e todo poderoso. Você crê nisso? Eu não estou dizendo que é fácil, eu não estou dizendo que é uma coisa que de forma suave desce aos nossos corações e entra pelos nossos ouvidos. Mas quando nós lemos o que Pedro está dizendo ainda no final do versículo 6, é necessário então que vocês sejam contristados por várias provações, e essas vêm de Deus, que é a causa primária de todas as coisas, mesmo que ele tenha que usar Satanás para tocar em você, para tirar os seus bens ou a sua saúde. Por que o seu relacionamento em família é quebrado? Por que o divórcio? Por que essa situação que não vai embora da sua vida e não lhe deixa em paz? Você não consegue entender porque você chora sem parar, sem razão. Por que você não consegue dormir à noite? Por que é que os outros têm uma vida melhor do que a sua? Várias provações. Pedro aqui não está tratando apenas de uma perseguição que estava acontecendo à época. Ele está falando do bullying que nós sofremos na escola. Por que eu não sou popular? E tudo isso, Pedro diz, é para te contristar. Tudo isso machuca a sua alma, tudo isso machuca lá dentro. Nem as pílulas da alegria conseguem atingir o que só a espada de dois gumes consegue. E tudo isso debaixo da mão soberana do Senhor. O Evangelho não oferece falsa esperança. Cuidado com o seu tapinha nas costas quando você diz, vai ficar tudo bem. E aquela pessoa que está sofrendo, ela é tão educada, mas tão educada, que ela não lhe dá um soco na cara. Pedro não está dando um tapinha nas nossas costas dizendo vai ficar tudo bem. Pedro nos chama a atenção para termos cuidado com a falsa esperança. E possivelmente todos nós aqui já cantamos a música Rompendo em Fé, que diz que romper em fé significa que se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Ele vai. Se Deus quiser, Ele há de querer. Esse é o meu Deus. Essa é a minha fé. Eu digo para você que o Deus das Escrituras pode fazer você morrer afogado. Cuidado com a falsa esperança. Ninguém nesse mundo caído é livre de ter perguntado pelo menos uma vez na vida, por que é que isso está acontecendo comigo? Se você nunca fez essa pergunta na sua vida, por favor, nos conte o segredo. Talvez você tenha a resposta para harmonizar todo o universo. E você vai vender muitos livros, mas muitos livros.
Mas se você já fez essa pergunta pelo menos uma vez na vida, tente se colocar no lugar de um pastor recém-formado, que sabe tudo da soberania de Deus. Como seminarista, excelente, memorizou o capítulo sobre a providência e sabe exatamente como aconselhar pessoas que, talvez demonstrando uma frescura excessiva, não conseguem entender a relação entre exultar e contristar ao mesmo tempo. Ajude esse pastorzinho aqui, por favor. Recebe uma ligação, do outro lado ele só consegue ouvir choro, soluço, até que depois de alguns minutos o marido consegue se recompor e ele diz: por favor, venha logo para cá, porque aconteceu uma tragédia. Nós deixamos os nossos filhos com os avós. Os avós estavam brincando com eles no quintal. Eles entraram, o vovô ficou fora, ia colocar o carro na garagem, e o filhinho de 2 anos foi novamente brincar lá fora com o seu vovô, e o vovô dá a ré, e atropela o seu netinho, e mata o seu netinho. Como é que se consola uma família assim? Como é que você conforta crentes verdadeiros que não estão imunes a isso? Abrindo a confissão de fé e lendo o capítulo da providência, falando então sobre a soberania de Deus e coisas assim. Meus irmãos, a vida é muito mais complexa do que isso. Não quer dizer que a soberania do Senhor ali falhou, não quer dizer que por algum instante Satanás tomou conta da situação, não. Mas o que nós precisamos nesses momentos e em outros é exatamente saber e lembrar daquilo que Paulo está dizendo aqui. Foi necessário para aquela família, para aquele vovô, para aquele pai, para aquela igreja, para aquele pastor, que o netinho, que o filhinho da aliança fosse atropelado pelo próprio avô. Deus não abandonou aquela família, muito pelo contrário. A família permanece na igreja, muito saudosa do seu filhinho, mas consegue continuar adorando a Deus, mesmo que tenha que dizer como Jó: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Isso é o paradoxo da aflição, da provação. Parecem coisas contraditórias que não são. Nós precisamos continuar exultando naquilo que de fato nos faz exultar, mesmo que sejamos contristados por essas coisas difíceis. E há um propósito nisso, gente. Há um propósito nisso. É o versículo 7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Se nós voltarmos um pouquinho, nós vamos saber que a principal pergunta filosófica em relação a essas questões é aquela que vai de encontro ao ser de Deus. Como é que Deus é bom e ao mesmo tempo todo poderoso e avós ainda matam netinhos na garagem? Ou Deus não é bom, ou Ele não é poderoso o suficiente para parar o carro, mandar um anjo e salvar o netinho.
Quando nós fazemos essa pergunta ou colocamos esse silogismo falso, nós não sabemos quais são os propósitos das provações. E Pedro deixa isso bem claro aqui. Deixe-me ler para vocês, mais uma vez, da Confissão de Fé, agora do capítulo 14, a seção 3. A respeito da nossa fé, a confissão diz assim: essa fé é de diferentes graus, é fraca ou forte, pode ser muitas vezes, de muitos modos, perturbada e enfraquecida, mas sempre alcança a vitória, atingindo em muitos uma perfeita segurança em Cristo, que é não somente o autor, como também o consumador da fé. Em outras palavras, quando nós fazemos a nossa profissão de fé, mesmo que isso não esteja de forma consciente em nossas mentes, ali eu estou fazendo um voto de que eu vou crescer em fé, não romper em fé, mas crescer em fé, amadurecer em fé, porque a minha fé, como nós cremos aqui, que a confissão diz, é uma fé que pode ser tão pequenina, mas que deve crescer, que deve aumentar, que deve amadurecer. E essa é uma das razões pelas quais o Senhor Deus nos faz passar por provações. Nós olhamos para a bendita salvação, e isso faz parte do pacote, porque a bendita santificação do Senhor envolve isso, e a minha fé está sendo aumentada, ao ponto de eu poder dizer, ainda que a vide não floresça, eu não vou me afastar do Senhor. Para onde iria eu, se só o Senhor tem as palavras de salvação? Não à toa, aqui no versículo 7, Pedro faz agora uma analogia. Ele usa a ilustração da purificação do ouro. Ele fala para nós, o primeiro propósito da aflição, da provação, é para a confirmação do valor da nossa fé. Como é que isso acontece? Da mesma forma que o ouro é purificado. A purificação do ouro aqui, na mente de Pedro, é o aprimoramento da nossa fé. Parte do processo de purificação do ouro é o seguinte: durante a fundição, a refinaria acrescenta um material de fluxo para o ouro e o derrete em uma fornalha. O ouro vai afundar até o fundo do forno, enquanto que as impurezas flutuam para o topo, transformando-se em escória. Nós não somos a escória do mundo. O valor da nossa fé, por menor que ela seja, já representa para nós quão preciosos nós somos aos olhos de Deus. E se o ouro é precioso, mesmo quando ele é ali ainda numa pepita, tirado da jazida, quanto mais nós somos preciosos aos olhos de Deus, e seremos ainda mais purificados e tratados e aprimorados, e isso se dá por meio da aflição e da provação. É necessário e extremamente benéfico. Não, a aflição não é boa, mas o seu fim é ótimo. Não, a provação é duríssima, é difícil, mas o seu resultado é fantástico. E eu gostaria de ler uma mensagem que eu recebi hoje à tarde, depois eu passo o WhatsApp de vocês. Uma mensagem que não poderia deixar de ser lida, porque se encaixa perfeitamente no que nós estamos aprendendo aqui. John Newton, o mesmo que escreveu Maravilhosa Graça, Amazing Grace, ele diz assim: pedi ao Senhor que eu pudesse crescer em fé, em amor e em todas as graças,
que eu pudesse conhecer mais da sua salvação e buscar com mais fervor a sua face. Esperei que no momento de necessidade ele atendesse imediatamente a minha oração e pela força constrangedora de seu amor dominasse os meus pecados e me desse descanso. Em vez disso, ele me fez sentir os males escondidos do meu coração e deixou que as forças enfurecidas do inferno atacassem todas as partes da minha alma. E ainda mais, com a sua própria mão, ele pareceu tentar agravar a minha aflição, frustrou todos os projetos que eu idealizei, desmanchou meu jogo e me destruiu. Senhor, para que isso? Tremendo, clamei. Vais perseguir o teu verme até a morte? E o Senhor respondeu: é assim que atendo a oração que pede por graça e fé. Emprego essas provações íntimas para libertá-lo e romper os teus esquemas de alegria terrena, para que possas encontrar tudo em mim. Se você não entendeu, deixa eu tentar resumir. Se você ainda passa por aflição, é porque o Senhor Deus está gritando bem alto no seu ouvido. Você ainda está confiando na paz estoica. Você ainda está confiando em cisternas rotas. Você ainda está confiando em coisas que não podem lhe satisfazer. Ouça a minha voz e encontre tudo em mim. Depois eu mando para vocês. É isso que Pedro está ensinando àquele povo naquela época. E é isso que ele nos ensina hoje. Qual é o propósito da provação? É a confirmação do valor da nossa fé e também o redundar na glória de Deus. Olha como ele termina o versículo 7. Quando a fé, então, mais preciosa do que o ouro, ela também é purificada, ela também é apurada. Isso tudo vai redundar em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Nós cantamos essas coisas. Nós queremos louvar a Deus, nós queremos glorificar a Deus, nós queremos dar a Ele toda a honra. E sabe o que Ele requer de nós, além dos cânticos? Ele requer que nas nossas vidas, mediante as provações, com o valor da nossa fé confirmada, nós o glorifiquemos, nós o louvemos, nós o honremos, exatamente assim. Da próxima vez que você for tentado a levantar o seu punho dessa maneira contra Deus, dizendo: por que isso está acontecendo comigo? Abra sua mão, levante ambas as mãos e glorifique a Deus com aquela tribulação. E louve ao Senhor, mesmo em lágrimas. E agradeça a Deus, porque embora contristados por várias provações, nós temos um pacote completo de benditas graças, que não podem ser tiradas de nós em hipótese alguma. Existe uma história muito conhecida, uma ilustração que nos mostra exatamente o que está acontecendo aqui. Quando um menininho passou por um refinador de prata, ele está ali colocando a prata no fogo, tira a prata e trabalha a prata e recoloca e tira e trabalha e assim por diante. E é um trabalho árduo, é um trabalho longo. E o menininho, com toda a sua curiosidade, pergunta: quando é que você sabe? Como é que você sabe que a prata está pronta? E aquele refinador diz: quando eu consigo me enxergar nela.
quando ela está tão purificada, mas tão purificada, que ela é como um espelho, ela reflete a minha imagem. Você quer privilégio maior do que você sair andando por aí e você refletir nada mais, nada menos do que a imagem de Deus, a glória de Deus? É isso que Pedro está colocando na nossa mente, para que nós não nos esqueçamos que da próxima vez que a dor vier e vier forte, nós estamos ali refletindo um pouco mais a imagem de Deus que nos purifica como a prata. É difícil, mas esse é o Evangelho da graça do Senhor, nos dando as respostas que talvez nós não queiramos, mas que não podem ser outras. Se você continuar lendo a biografia de Pascal, você vai ver que em 23 de novembro de 1654, quando ele tinha 31 anos de idade, ele passou por um processo de conversão. O grande Blaise Pascal, ele começou a obter as respostas para o sofrimento humano, e ele escreveu de forma bem simples e clara, num pedacinho de papel, o resumo disso. Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, não o Deus de filósofos ou acadêmicos. Certeza, certeza, alegria íntima e paz. Deus de Jesus Cristo, Deus de Jesus Cristo. Alegria, 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 lágrimas de alegria. E essa é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus Cristo, Jesus Cristo. O grande filósofo Blaise Pascal conseguiu, em palavras tão curtas, ser mais profundo e preciso do que qualquer outro pensamento sofisticado que ele escreveu em seus pensamentos, em sua obra-prima. Isso lhe satisfaz? Você precisa de algo mais? Não precisa. Jesus Cristo é mais do que suficiente. E eu gostaria de terminar em Zacarias capítulo 13, por favor. Zacarias capítulo 13, versículo 9. Zacarias versículo 13, capítulo 13, versículo 9. Vamos ler a partir do 7, só para você entender aqui como o contexto já é então de profecia a respeito de Cristo Jesus e a respeito de nós, cristãos, hoje, na nova aliança. Zacarias 13, a partir do 7. Desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 delas serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Farei passar a terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. É essa a sua resposta hoje à purificação que o Senhor Deus está fazendo para confirmar o valor da nossa fé. Então creia nisso ainda mais. Na cruz de Cristo nós temos a exultação indizível
incompreensível, a exultação que excede todo entendimento, a exultação que nem Pascal conseguia explicar, mas que pôde experimentar por meio da fé. E na cruz, essa exultação se dá por meio da maior das aflições, da maior das tribulações, da maior das provações. Se Jesus é o seu mestre, saia daqui hoje sem mantra algum, dizendo: eu posso não estar feliz, mas eu sou feliz. Que venham as aflições e eu vou me aprimorar pela graça de Deus, para o louvor, a glória e a honra da revelação de Jesus Cristo. Vamos orar. Deus, os teus pensamentos não são os nossos pensamentos, os teus caminhos não são os nossos caminhos. Os nossos ouvidos não estão acostumados, o nosso coração continua rejeitando aquilo que pode nos trazer esperança, mas que não traz esperança do jeito que nós queremos. Senhor Deus, nós cremos, é por isso que falamos. Nós sabemos que essa palavra não é inútil, mas desejamos do fundo do nosso coração que ela encontre a criaturas como encontrou a Blaise Pascal, que passou a sua curta vida, a maior parte dela, tentando entender o sofrimento humano a partir de coisas que não satisfaziam. Mas um dia foi encontrado pela tua graça e pôde dizer: Jesus Cristo, Jesus Cristo. Ó Deus, nos salva e continua nos salvando por meio do teu Filho bendito. É no nome dele que nós oramos. Amém.